Olá, você que nos acompanha então pelo recém-criado site de nossa Paróquia Sagrada Família aqui em São Bernardo. Nós vamos ter esses momentos então de conversa com você que nos acompanha, falando sobre um determinado tema. E como a gente agora entrou no período quaresmal, então por bem a gente quer falar um pouquinho da quaresma. Mesmo que já se tenha falado muita coisa, a gente quer falar mais um pouquinho para você que talvez aí não compreenda direito, ou talvez nem acompanhe direito esse ritmo litúrgico da nossa Igreja Católica. Nós começamos na quarta-feira de cinzas, agora há pouco, esse período da quaresma, e a proposta da quaresma, como proposta de todas as grandes religiões, é criar um tempo, um parêntese aí, para que a gente reveja um pouco a nossa vida em relação à nossa fé, em relação também ao nosso relacionamento comunitário, em relação ao pecado, porque a gente sabe que o pecado ele vai ofuscando nosso coração, as nossas atitudes, e volta e meia é preciso centralizar nosso combate, para que a gente entenda que é preciso purificar a nossa vida em relação a essa experiência, para que a nossa vida siga em sintonia com a vontade do próprio Deus. Então a primeira proposta da quaresma é justamente o combate ao pecado, por isso a gente chama ela de um grande retiro também. E a palavra de Deus na quarta-feira de cinzas, ela nos ajuda de maneira intensa a buscar essa união com Cristo, e nesse período a gente vai celebrar como aquele que assumiu apaixonadamente entregar a sua vida por nós. A gente vai também associar, unir a nossa vida a essa paixão, a essa morte e ressurreição, para que a gente também faça essa experiência na nossa vida cotidiana. Então, como é que está o nosso amor a Deus, a nossa entrega ao próximo, a nossa vida de caridade, como é que a gente também pode viver de maneira mais intensa essa entrega, para que no decorrer desse período a gente faça também com Cristo, celebrando ali na vigília pascal, esse momento de ressurreição, de restauração para a nossa própria vida. Então, é um apelo mesmo à quaresma, para que a gente volte o nosso coração para Deus. Tanto é que o profeta Joel do Antigo Testamento, na leitura da quarta-feira de cinzas, nos propõe que a gente se volte de todo o coração para Deus. Então a quaresma, ela não pode ser apenas um preceito, uma formalidade, não pode ser um faz de conta litúrgico. A gente tem que mudar o coração, que é a sede de todo pensamento, toda atitude, todo amadurecimento. Então nosso coração, ele tem que fazer mesmo honestamente, com qualidade, essa volta para Deus. Por isso é um tempo mesmo de intensa graça, um tempo em que eu me esforço através de vários exercícios que a quaresma me propõe, mas é um tempo também em que Deus me oferece essa graça, em que Deus, para aqueles que abrem o seu coração, também ajuda a gente a fazer esse retorno, essa experiência de vida nova. Na quaresma a gente tem aí alguns exercícios espirituais que nos ajudam e que não são apenas exercícios de fé que a gente vai fazendo apenas dentro da quaresma, são exercícios que a gente faz durante todo o ano, mas na quaresma a gente centraliza mais essas atitudes. Também não são atitudes apenas espirituais, que não tem nada a ver com o mundo, com a nossa vida e assim por diante. São atitudes que têm a ver sim com a mudança do mundo, que começa com a nossa mudança e assim por diante. Então, o primeiro grande exercício é a oração. Então, a quaresma nos propõe que a gente reze um pouco mais. Veja, não é que a gente não reza, mas a gente vai rezar um pouquinho a mais. Se você já reza, então você avance um pouquinho a mais. Se não existe isso, então que você comece a desenvolver esse costume, porque a oração, ela nos coloca em contato com Deus e com a vontade de Deus. Se a gente não reza, a gente não sabe o que Deus nos propõe para nós, o que Ele quer encaminhar para a nossa vida. A gente fica desnorteado aí, sem saber que atitudes tomar em relação à nossa fé. Depois a gente tem também o jejum e a abstinência, que são exercícios muito interessantes que nos falam do nosso relacionamento com as coisas. O jejum não é só se privar de um alimento ou do alimento, mas acima de tudo de fazer essa experiência do domínio
sobre tudo aquilo que a gente tem, né? Então a gente pode alargar o horizonte aí do jejum, além do alimento, para a gente saber o que a gente vive em relação àquilo que a gente possui, em relação àquilo que a gente tem. Se a gente é senhor das coisas ou se a gente se deixa escravizar por essas coisas que a gente tem, que a gente possui. Por fim, o exercício do jejum, ele vai, de alguma forma, munindo a cada um de nós dessa vontade própria, né? desse autocontrole em relação a essa situação que a gente vê muito hoje no mundo consumista, onde a gente se vê inclinado a fazer as coisas em função daquilo que são essas inclinações, consumismo exagerado, a gula, né? O interesse exagerado, a falta de equilíbrio emocional em relação a uma série de situações e assim por diante. Por fim, a caridade, né? Porque tudo isso que eu vou fazendo e realizando através da oração, através do jejum, concretamente tem que me fazer uma pessoa melhor em relação ao próximo, consciente daquilo que eu tenho que fazer para ajudar o mundo e assim por diante. Aí vem o tema da campanha da fraternidade desse ano, como todo ano também, que fala sobre a natureza, da nossa relação com a natureza, da caridade para com as coisas de Deus, de poder também vivenciar como gerentes da criação, como dom de Deus, tudo isso que Ele nos concedeu. Como é que a gente está usando isso? Como é que a natureza ela é vista por mim? Como é que eu me relaciono com ela? É uma relação amistosa, de responsabilidade, de respeito, ou eu estou nesse mundo como um parasita que explora, que gasta, que não está nem aí com os recursos que são dom de Deus aqui na Terra? Eu penso no futuro, penso nas gerações futuras e assim por diante. Enfim, também esse aspecto da caridade vai completando a minha quaresma para que ela não fique só naquela situação da espiritualidade, né, mas que concretamente a gente possa colaborar, né, para que o mundo seja melhor. É uma caminhada, como eu costumo dizer, são 40 dias. Esses 40 dias eles não estão relacionados vamos dizer assim, o número 40 ele é simbólico, né? As pessoas perguntam por que o 40? A gente vai ver na Bíblia que esse número aparece em muitas situações da Sagrada Escritura. Então são os 40 dias que o povo caminhou no deserto, os 40 dias, aliás, 40 anos do povo no deserto, 40 dias que a arca de Noé então ficou no mar. Nós temos aí também os 40 dias onde Jesus foi para o deserto para ser tentado. E temos os 40 dias também da quaresma, que são uma experiência de purificação. Todas essas experiências que a Sagrada Escritura nos conta, a gente tem, acima de tudo, uma experiência de purificação. Quem passa pelo deserto, quem vive essa experiência, essa situação espirituosa da graça de Deus nesse período, então sai dessa experiência transformada ou transformada. A numerologia bíblica vai dizer o significado, né? Porque o número 40, assim como muitos números na Sagrada Escritura, nos lembram também algumas coisas muito próprias que têm um significado interessante. O número 40 vem como 4 e o 0, lógico. O 4 significa aí a totalidade do universo. São os 4 conceitos do universo que regem o universo, que constituem o universo, os 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. E o 0 significa justamente o nada, né? A nossa postura diante da quaresma. O 0 significa que na quaresma a gente vai seguir o caminho das cinzas. Nós não somos nada, né? Mas a gente quer surgir desse nada como alguma coisa diferenciada e rica. Mas a gente precisa se fazer assim, se reconhecer que nós não somos nada, que a gente tem toda a dependência de Deus, que a gente vai apostar nessa situação para que Deus sopre sobre o pó que nós somos de novo, com seu Espírito, e a gente possa surgir como uma nova criação a partir desse processo todo. E é o que a gente quer, né? Porque é a caminhada que a gente faz para a Páscoa. E lá no sábado de Aleluia, a vigília pascal, a gente quer aquela noite santa
Então, renovar o nosso compromisso batismal e com Cristo fazer essa experiência da ressurreição, essa experiência da vida nova. Então, de fato, cheia de símbolos a quaresma, mas tudo isso nos propõe essa transformação interior. O que a gente deve fazer é aproveitar bem isso, não deixar passar, entender a palavra de São Paulo na carta aos Coríntios, que nos diz que todos nós devemos aproveitar esse tempo favorável e que a gente deve se deixar reconciliar com Deus, né? Um apelo bonito que fala São Paulo, é o apelo da quaresma, né? Que a gente viva de maneira séria, não apenas no preceito, não apenas naquela espiritualidade que foge da realidade do mundo, mas a gente viva como um momento de graça, na certeza de que nós vamos caminhar e que o Espírito Santo há de acrescentar muita coisa boa nessa caminhada, e é isso que a gente quer de fato vivenciar. A quaresma vai passar e a gente vai ressurgir como pessoas novas, diferentes, enriquecidas, né, de muitas outras situações importantes aí para a nossa vida de fé e para a nossa vida comunitária, familiar, aí do dia a dia. Quero então, mediante essas palavras, desejar a você uma feliz caminhada, né? Que a gente possa chegar assim, no final desse período, lá na vigília pascal, sentindo no coração que a gente ganhou, que a gente foi enriquecido, que houve uma transformação, mesmo que ela tenha sido pequenina, mas que tenha havido essa transformação. Depois a gente vai trabalhar isso no decorrer do ano para que se enriqueça mais ainda, né, esse processo todo. A quaresma é só um exercício esse que depois vai nos preparar para o dia a dia do ano, né, e tudo aquilo que virá em função da nossa missão, do nosso testemunho cristão. Então, uma quaresma santa para você, para a sua família, para toda a nossa comunidade. Obrigado.